Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vim contar um pouquinho pra vocês como que foi o meu último semestre. É até complicado falar, né, em qual semestre eu tô, né, exatamente, porque como vocês já sabem, né, em outros vídeos, essa já é minha segunda graduação. Então, assim, teoricamente eu tô indo agora pro sexto período, só que na prática acaba não sendo isso, porque eu tive muita isenção de disciplina, então, assim, eu não tô exatamente no sexto período igual as pessoas, porque eu provavelmente devo acabar no oitavo período, pela quantidade de matérias que eu fui isenta, né? Então, fui isenta praticamente de um ano de disciplinas. Então, assim, no meu currículo consta, né, que eu cursei até o quinto período no momento, né, indo pro sexto agora. Porém, com as isenções de disciplinas, né, eu estaria praticamente no sétimo, acredito eu. Provavelmente no sétimo, eu estaria indo pro sétimo agora. Então, vim contar pra vocês um pouquinho como que foi meu último período, que teoricamente foi o quinto período. Então, assim, eu tive bastante matérias, eu tive 7 matérias, algumas presencial e algumas online. E aí vim contar aqui, até deixei na minha colinha, né, todas as matérias que eu tive, porque 7, né? Então, eu tive a matéria de psicologia jurídica, que nesse semestre, né, não estava sendo ofertada de forma presencial na minha unidade, então ela estava sendo ofertada pelo Teams, mas eu achei bem interessante, né, porque a gente tinha ali como dialogar com o professor, eram pessoas de várias localidades, né, como vocês sabem, eu estudo aqui na Estácio, então eu consegui, né, dialogar ali com pessoas de vários campos, várias unidades, então cada um tinha um ponto de vista, então assim, vários estados, então achei que agregou bastante, né, essa questão dessa disciplina, ela ser assim pelo Teams. Teve pessoas que tiveram pessoas, né, que fizeram essa matéria de forma presencial e às vezes não sentiram tanto aproveitamento, né, quanto eu. Falaram até inclusive que é uma matéria muito polêmica, que às vezes criam discussões em sala de aula, mas eu achei que foi assim bem tranquilo. A professora, ela falou alguns pontos, né, sobre assim a psicologia jurídica mais no campo de como que a gente atua, focou na questão de violência da mulher, focou como que é a nossa atuação ali com crianças, mas essa questão assim que achei que foi um pouco mais tranquila, pelo menos o ponto que ela trouxe. A gente teve a matéria de orientação profissional. Essa matéria é uma matéria que é extensionista. O que era uma matéria extensionista, né? Uma matéria que ela não tem prova, é uma matéria de trabalho, e geralmente é um trabalho de campo. Então, o nosso grupo ele fez um trabalho bem legal, né? Que foi, a gente fez, né? Vocês podem ver até aqui no meu perfil. A gente fez uma entrevista, né, com uma psicóloga, que ela também atua com neuropsicologia, faz avaliações, testes, enfim, jovens, adolescentes. Então a gente fez como se fosse uma entrevista ali com ela, então foi bem legal, né, que a gente conseguiu montar todo o roteiro, a gente fez um vídeo, a gente divulgou em redes sociais, então a gente conseguiu ter um retorno bem positivo sobre isso, então achei bem interessante essa matéria. Mas foi uma matéria assim, que exigiu bastante da gente, né, da gente conseguir ali a profissional, da gente fazer a gravação, fazer a edição, fazer toda essa elaboração para que o trabalho saísse da melhor forma possível. E também a gente teve, né, a apresentação em sala de aula para os alunos. Tivemos também a matéria de processos grupais, que é uma matéria em sala de aula mesmo, mas o foco dessa matéria é explicar, né, como são os processos grupais. A gente teve muita dinâmica, então a professora trouxe para a sala vídeos, filmes. A gente também fez muitas rodas, né, de dinâmicas, enfim. Inclusive, um dos trabalhos finais que a gente teve, né, a gente teve prova, e também teve um trabalho ali que a gente precisava trazer uma dinâmica ou um memorial, né, do que marcou a gente aquela disciplina. Então, tiveram pessoas que trouxeram, né, dinâmicas, tiveram pessoas que trouxeram música, tiveram pessoas que, assim, o meu grupo, né, a gente trouxe uma nuvem de palavras, então a gente trouxe a gente juntou todas as palavras do nosso grupo, né, que foram mais impactantes para cada membro do grupo e colocamos assim num slide, né, e ali as maiores palavras, né, que apareciam eram as palavras que mais tinham impactado, né, o nosso grupo. Então a gente dividiu ali, né, algumas palavras para cada pessoa do grupo, né, foram cerca de 5 pessoas, e a gente explicou um pouquinho por que aquela palavra impactou mais a gente. Então, por exemplo, a liderança. A gente explicar, né, por que a liderança que foi abordada naquela matéria impactou o nosso grupo, por que a gente percebeu, empatia, enfim, alguma dessas palavras que eu tô dando de exemplo aqui. Então foi bem legal também essa disciplina. Eu tive a disciplina de psicologia comunitária, então essa disciplina ela foi uma matéria online. Então como que funciona na Estácio? Na Estácio a gente tem uma plataforma, né, que a gente consegue acessar
pelo site ou pelo aplicativo do Estácio, e a gente consegue estudar todo o conteúdo lá digital, e também tem videoaulas, enfim, que a gente consegue acompanhar, e aí a gente faz um teste, né, online, e a gente também faz uma prova no campus. Então essa que foi a disciplina, né, Psicologia Comunitária. Técnicas projetivas expressivas, foi uma matéria também bem legal. Então no período passado, no quarto semestre, eu tive técnicas objetivas, e agora nesse semestre, no quinto, eu tive técnicas projetivas. Como que funciona isso? As projetivas expressivas é basicamente aqueles testes que a gente vê naqueles filmes. Então, por exemplo, aquele teste de Rorschach, que é aquele teste das manchinhas, que geralmente em assassinato, em alguma cena assim de crime, né? Geralmente mostra, tem um psicólogo aplicando, que todo mundo tem curiosidade de saber. Então esse e diversos outros testes. Então o professor explicava como que era esse teste, como era a metodologia, como que a gente aplicava, para que servia. Então ela usou vários testes com a gente, né? Então a gente aprendeu ali a aplicar, a fazer, entender, né, como que funciona. Reforçou, né, onde a gente procura especialização, capacitação, saber se o teste está sendo válido, se não está. Foi uma matéria presencial. Aí eu tive Saúde do Trabalhador, que foi também uma matéria online, então seguiu o mesmo estilo da psicologia comunitária, né? Que a gente fazia ali todo o estudo online, depois você vai fazer a prova. Também tive Clínica Psicanalítica, que também foi uma matéria online. Então, somando, foram 3 matérias online que eu tive. Assim, das matérias presenciais que eu tive, a que eu mais gostei foi técnicas projetivas. Então, assim, é uma matéria que eu, até entrar na faculdade, até nos primeiros semestres, eu tinha pouco conhecimento. Acho que até o terceiro semestre, acho que até realmente de fato começar a fazer, né? Eu cheguei na matéria, tipo assim, na objetiva, né? Que foi a primeira. Ai, meu Deus, vai ser chato, vai ser horrível. E eu adorei a professora, tanto que eu fiz de tudo pra puxar semestre passado a mesma professora. Então, acho que o professor também fala muito, né? Sobre você gostar ou não da disciplina. E eu acabei me encantando com testes, tanto que, assim, quando eu me formar, né? Vai ser uma das áreas que eu vou querer atuar também, fazendo teste. Então, assim, da presencial, que eu mais gostei foi essa. E da online, eu acho que a que eu mais me identifiquei acabou sendo a saúde do trabalhador. Tem um pouco ali de organizacional, que é uma questão que eu já acabei trabalhando, né? Em estágios passados, enfim. Então, assim, o que eu mais me identifiquei, mas do semestre, eu posso dizer assim, que a que eu mais gostei realmente foi a de testes, que é de técnicas projetivas e expressivas. E a que eu mais achei desafiadora foi a matéria de orientação profissional, que a gente realmente teve que desafiar, né? Foi a minha primeira matéria de extensionista. Eu fiquei com muito medo, né? Porque como eu trabalho, né? Horário comercial, como é que fazer e tal. Graças a Deus a gente conseguiu, né? Fazer o trabalho sempre no turno da noite. O professor ajudou, a gente conseguia ter abonos de algumas aulas enquanto a gente ia, né, fazer o trabalho. Então, assim, a gente conseguiu fazer tudo dentro do horário da aula mesmo, final de semana, enfim. Então, foi bem tranquilo, mas eu fiquei com muito medo. Graças a Deus, o professor também ajudou bastante. Foi bem tranquilo nesse sentido. Então, foi esse um pouquinho do meu semestre. Agora, expectativas pro próximo. Posto até um vídeo aqui pra vocês depois, né, atualizando como que vai ser meu próximo período. É um período que provavelmente eu vou começar a matéria de estágio prático. E aí eu vou trazer um pouquinho melhor pra vocês como que vai ser. Tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau!